Obrigado, senador. Queria cumprimentar a mesa, o senador Cristóvão Buarque, a professora Fernanda, foi minha professora no doutorado da UNB, o professor Mariano, o doutor Roberto Val, colega da CAPES. Cumprimentar a todos e a todas. Nós, geralmente, quando esse programa foi tocado de forma conjunta, desde o início, pelo CNPq e pela CAPES, eu estou no programa desde o seu nascedouro. Eu estava na CAPES, passei uma temporada na CAPES do Ciências Sem Fronteiras, quando ele começou, e nós temos o costume de fazer uma espécie de jogral. Eu e o colega aqui, doutor Val, fizemos isso na SBPC, temos um acerto de fazer uma apresentação conjunta. Eu vou fazer algumas considerações iniciais com relação ao nascimento desse programa, como ele foi formulado, como ele foi planejado. E eu me permitiria, antes, senador, de começar exatamente a falar sobre o programa, falar de uma experiência. Já que a gente está vivendo uma crise, eu fui acho que um dos primeiros bolsistas de graduação sanduíche na Coreia, em 1999, durante a grande crise da Coreia, né? Eu fui para a Coreia em dezembro. Naquela oportunidade, a moeda coreana desvalorizou muito mais do que o real hoje. Estava um horror na Coreia. E é o seguinte, eu fui para a Coreia com a intenção de ver como era que o sistema de formação de recursos humanos de alto nível na Coreia comparado com o do Brasil. Era essa a intenção, foi o trabalho da minha tese de doutorado na Sociologia da UNB. E eu me lembro que eu encontrei, o senador conhece muito bem, Linaldo Cavalcante, foi presidente do CNPq, eu encontrei ele na fila do banco 2 dias antes de viajar. E ele me disse assim: Geraldo, vá logo antes que a Coreia acabe. Que a perspectiva era que aquele famoso tigre asiático iria derreter, iria transformar-se num gatinho, né? E eu fui para a Coreia com essa perspectiva, né, de viver E realmente era um momento muito difícil para a Coreia, né? E eu comecei a estudar o sistema de ciência e tecnologia coreano, dentro do instituto que exatamente trata de política científica e tecnológica. E com 1 mês, 2 meses, eu entendi que a Coreia não era aquilo que a gente estava pensando. Nós fazíamos uma leitura muito rasa do que era a Coreia. A Coreia não era um país que se desenvolveu com base em commodities, com base em recursos naturais. Ela se desenvolveu com base no conhecimento. Para os senhores e as senhoras terem uma ideia, em 1950, a Coreia tinha 50% da sua população era analfabeta. Por conta da colonização japonesa, que impedia que os coreanos estudassem, tinha uma política deliberada de não incentivar a educação, a Coreia tem muito analfabeto. Mas a Coreia tem uma cultura que vem do confucionismo, que é de valorização do saber, que reverteu isso em pouco tempo. A Coreia, naquela época, estava muito atrás do Brasil em termos de PIB, em termos de educação, etc. E eu me lembro que 2 meses depois, eu escrevi um e-mail. Naquele tempo, o e-mail era ainda demorava dias para chegar da Coreia até o Brasil, mas eu escrevi um e-mail para um colega meu aqui, o doutor Laércio, dizendo a ele o seguinte, que a Coreia iria sair da crise mais forte, porque o que a Coreia tinha era fundado numa boa educação, num bom sistema educacional, num bom sistema de ciência, tecnologia e inovação. E aí, senador, eu fiz questão de visitar uma escola pública na periferia de Seul. Eu conversei com o meu orientador, ele arranjou uma visita no dia de sábado, nós fomos, a diretora me recebeu, era de uma escola pública do Jardim da Infância. Ela me recebeu em trajes típicos e, para ter uma ideia, ela tinha um doutorado nos Estados Unidos. O salário dela era maior do que o salário de professores universitários. E eu visitei aquela escola e, anos depois, o senhor formulou uma frase que eu acho que devia estar ali do lado da estátua de Paulo Freire no MEC. Né? Acho que foi o senhor que disse o seguinte: se o senhor quiser ver o futuro do país, olhe as escolas que nós vemos hoje. Isso me veio à lembrança, essa visita que eu fiz na Coreia. Uma escola limpa, uma infraestrutura espetacular, uma escola pública. Não tinha estudante, que era um sábado. Uma diretora preparada, e ali a gente podia ver que o futuro da Coreia não seria diferente do que é hoje. Então, é o seguinte, para os coreanos, para essas sociedades, educação, ciência e tecnologia não faz parte da crise, faz parte da solução das crises.
falando de crise econômica, faz parte das soluções. E não é só uma figura de retórica, é realmente aquilo que está entremeado na sociedade. Eu faço essa observação só para deixar claro que, e eu digo isso no meu último capítulo da minha tese, eu falo o seguinte: tem um ditado mineiro que diz: se atalho fosse bom, não existiriam estradas. Está lá no meu... A gente tem que construir estrada, deixar de estar atrás de atalhos, com relação à educação, ciência, tecnologia e inovação. Me referindo agora ao Ciências Sem Fronteiras, esse programa, ele foi formulado, e sua primeira formulação foi, eu tenho a impressão que foi em junho de 2011, o ministro Mercadante da Ciência e Tecnologia apresentou no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Foi a primeira vez que esse programa surgiu, que vinha, parece-me, que vinha a partir de uma conversa que a presidenta Dilma teria tido com o Obama, que o Obama incentivou muito a ida de estudantes brasileiros para os Estados Unidos por conta da grande invasão de estudantes asiáticos, chineses e indianos, e ele gostaria de ter mais brasileiros nos Estados Unidos. E a presidenta se entusiasmou com essa ideia e saiu essa formulação, uma formulação inicial na comissão, e só em dezembro de 2011 que saiu o decreto que criou o programa. E eu diria o seguinte: esse programa, ele tem uma... Eu acho que ele embute uma característica interessante. Ele vê a ciência e tecnologia como uma opção estratégica. Não é como a ciência e tecnologia como resolvedora de problemas. É como uma opção estratégica. É uma opção de você fazer uma inserção do Brasil no mundo. O Brasil estava completamente isolado do mundo com relação à educação superior, ciência e tecnologia. A gente, vocês podem ver nesse quadro, a gente é a 7ª economia mundial ainda, né? Somos a 5ª população do mundo, 5ª em superfície. Infelizmente e vergonhosamente, somos a 60ª em renda per capita. E somos um país monoglota, absolutamente monoglota. O programa mostrou isso, que nós somos um país monoglota. A maior dificuldade que esse programa encontrou no início, e por isso que foi incluída a questão da língua, foi porque nós não tínhamos candidatos que atendessem a mínimo requisito para ir para o exterior. Então, eu acho que ele já desse programa já emergiu uma coisa fundamental. Nós somos um país monoglota e nós não podemos ser um país monoglota. Então, eu já diria o seguinte, que esse programa já teve um grande output, um grande efeito colateral positivo, foi de demonstrar isso e de reacender o interesse dos estudantes pelo estudo de línguas. Outra coisa importante, e aí eu respondo, ou não respondo, senador, mas pelo menos toco nessa primeira pergunta, a questão da estrutura de pesquisa e pós-graduação brasileira é muito qualificada. O senhor sabe disso, o senhor é um homem da área. Esses anos que o CNPq e CAPES, 61 anos que essas duas agências trabalharam no país, foi para estruturar um sistema de ciência e tecnologia, pós-graduação em ciência, muito bem qualificado. Porque ele é infenso a interferência que não seja a interferência da qualidade, do mérito. Então, uma estrutura muito bem qualificada. E aí, senador, eu acho que isso pode ser isso é uma arma de dois gumes. Isso tende a provocar um isolacionismo. Porque a estrutura é muito boa. E então é o seguinte, nós, na nossa prática diária dentro das agências, nós vemos muito a seguinte formulação na análise de mérito das candidaturas para o exterior. Candidato excepcional, instituição no exterior excepcionalíssima, projeto muito bom, orientador qualificado, mas o programa pode ser feito no Brasil. Não recomendo. Quer dizer, existe digamos assim, uma faixa muito tênue de decisão com relação a isso. Nós mandamos para o exterior ou não mandamos para o exterior? Nós temos uma estrutura qualificada, mas será que essa estrutura qualificada atende a toda a demanda nacional com relação a isso? Será que é necessário que, por exemplo, o pessoal da Amazônia, do Nordeste, venha só fazer pós-graduação em São Paulo e no Rio de Janeiro? Não seria bom que houvesse, digamos assim, uma mescla? Então, é difícil responder essa pergunta, porque ao mesmo tempo que nós temos uma estrutura qualificada, nós precisamos interagir com o mundo. E eu acho que o programa abriu essa fronteira. Eu queria mostrar aqui, esses três exemplos clássicos do nosso movimento científico, tecnológico e inovação, que é o petróleo, a exploração offshore,
o agronegócio e a aviação, a aeronáutica, isso é fruto de um sistema de pós-graduação que vem há décadas se estruturando. Como diz o professor Jorge Guimarães, né? De todas as experiências positivas do Brasil, o professor Jorge Guimarães já disse isso, né? Exceto das experiências bem-sucedidas no Brasil, exceto a corrupção, tudo passou pela pós-graduação brasileira. Isso é tudo fruto da pós-graduação. A Embrapa é fruto da pós-graduação brasileira. Não é justo, por exemplo, se referir à Embrapa sem se referir a Lavras, a Exalc, à Universidade Federal do Juiz de Fora, a universidades importantes que formaram a base que a Embrapa se assenta hoje. E também o sistema de formação de capacitação de recursos humanos de São José dos Campos, de São Paulo, que redundou no que é hoje. Então, a pós-graduação brasileira foi importante e é importante para um processo de desenvolvimento baseado no conhecimento. Agora, eu queria mostrar poucos dados para tentar demonstrar que nós estamos isolados. O Brasil ainda está isolado. O Brasil, eu peguei esses dados da base da Cival, que é uma base que tem 5.500 instituições em 220 países do mundo inteiro, as melhores instituições, que faz uma comparação da produção entre países, da produção qualificada. A gente pode ver que o Brasil, por exemplo, comparado com Chile, Colômbia, México e África do Sul, tem uma produção científica muito relevante, quantitativa. Quando a gente entra para ver o impacto dessa produção, porque o importante não é você ter volume, é você ter volume e qualidade. E se você tiver que fazer uma escolha, tenha qualidade. A gente vê que o Brasil está abaixo de todos os 4 países com relação, por exemplo, a citações. Quer dizer, o interesse das publicações brasileiras não é tão relevante quanto desses outros 4 países, embora com volume de publicações menores. Isso é, digamos assim, um ponto importante para nós refletirmos sobre o que nós queremos da produção do conhecimento no Brasil. E aí eu queria fazer referência a esse dado, colaboração. É muito importante no processo de internacionalização que haja colaboração entre pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Vocês podem ver aqui nesse gráfico que todos os países mencionados, eles têm níveis de colaboração superiores ao Brasil, todos. A África do Sul é compreensível. Por exemplo, a África do Sul aqui, eu acho que está em primeiro lugar, talvez. Não, acho que o Chile está em primeiro lugar. Você vê, na América Latina, o Chile está em primeiro lugar. A África do Sul está em terceiro. A África do Sul publica em inglês, é um fator importante. Nós publicamos em português. Ou publicamos no inglês, não muito. Mas a África do Sul está acima, todos os 4 países. Isso é um ponto que nós devemos refletir. Tem alguma coisa que não está correto. O Brasil, com todos esses investimentos, com toda essa capacidade, com toda essa potência, nós estamos atrás desses 4 países em termos de colaboração internacional. Isso não é aceitável. Agora, o mais importante, e aí, senador, eu coloco isso para o senhor e a sua equipe observar. Vejam bem, a partir de 2012, quando o programa Ciências Sem Fronteiras se inicia, há uma inversão do gradiente da colaboração. Não estou dizendo que isso tem correlação direta, mas é preciso ser investigado. Há uma inversão da curva. Estou tremendo muito, não sei se não é porque estou nervoso, não, acho que é Alzheimer mesmo. Há uma inversão da curva em 2012. A gente está vendo que começa a haver uma inversão da curva da colaboração. É preciso que se investigue se é realmente consequência do Ciências Sem Fronteiras. Bom, eu queria sugerir, senador, para terminar, eu queria terminar no meu tempo, para dar ao professor Val mais tempo para ele. Pois não. Eu queria sugerir, senador, que na avaliação que a Comissão Ciência e Tecnologia vai fazer, que também se concentre sobre os programas, a componente que eu chamo ativa do programa, que foi de atração de gente de fora para dentro do Brasil. Porque nós estamos vendo a gente só visualiza a passiva, aquilo que nós mandamos para fora, graduandos, pós-graduando. Embora pequena, se eu não me engano, foram 2.025 bolsistas, pesquisadores, visitantes estrangeiros que nós trouxemos para o Brasil, de altíssimo nível, inclusive com o Prêmio Nobel,
e cerca de 900 BJTs, que a gente chama de Jovens Talento, Bolsa de Jovens Talento, seria importante, senador, que a comissão colocasse um foco especial em cima desse grupo, para que nós pudéssemos ter, digamos assim, responder se essa pergunta aqui, se isso aqui é realmente decorrente do programa. Com relação à questão do PVE, eu queria fazer uma pequena referência a essa questão dos pesquisadores visitantes estrangeiros. Como todos sabem, as nações mais desenvolvidas têm programas especiais de atração de pessoal de grande talento para seus quadros. A Austrália, o Canadá facilita muito. No Brasil, nós temos o costume de dificultar esses pesquisadores, a vida desses pesquisadores. No começo do programa, senador, nós tivemos uma dificuldade enorme, porque esses pesquisadores visitantes estrangeiros, eles não se desvinculam das suas instituições de origem, vêm para o Brasil fazer uma colaboração com um projeto que ele discute com um colega brasileiro e passa entre 1 mês e 3 meses por ano, durante 3 anos, no Brasil. Tinha pesquisador que vinha passar 1 mês e passava mais ou menos 15 dias na Polícia Federal tentando tirar um visto de permanência para trabalhar aqui durante mais 15 dias. Inclusive, isso, senador, inviabilizou que nós pagássemos a bolsa diretamente ao pesquisador, porque ele tinha que ter CPF, etc. Eu não quero absolutamente fazer comparações indevidas, mas é o seguinte, ele era tratado da mesma forma que esse pesquisador é convidado, nós estamos convidando que ele está trazendo conhecimento para a gente, ele está ajudando. Ele era tratado da mesma forma, é tratado de uma pessoa que vem para o Brasil em busca de trabalho e que está tirando sua carteira de trabalho, etc., e que vai ficar por longo prazo. Eu tentei na época, eu tentei uma reunião com a Comissão de Imigração, que eu acho que é do Ministério da Justiça, para a gente tentar ver se a gente encontrava uma forma dentro da Polícia Federal de amenizar isso. E não tive nenhuma resposta da comissão, mas recentemente eu recebi uma visita do encarregado de Relações Internacionais da Universidade do Chile, da Universidade Católica do Chile, que é um brasileiro, que é uma universidade que compete na América Latina com a USP, um ano a USP na frente, a Católica está atrás. Eles tinham o mesmo problema no Chile. E eles resolveram, senador, com um acerto com a Polícia Federal, e eles têm um birô específico para atender esse tipo de pesquisador. Eu acho que isso nos ajudaria a quebrar essa barreira, porque, não se enganem, nos outros países isso é extremamente facilitado, é até incentivado. E nós... Pois não, senador? Senador, eu acho que não falaria nem a Polícia Federal, mas falta transversalidade dentro desse governo. Infelizmente, o governo cada vez mais, ele erra na economia, erra em programas que poderiam dar um resultado muito positivo para a gente, e erra principalmente na nossa política de relações exteriores. E erra feio, não é de hoje. Não tem dificuldade trazer um cientista para cá, mas é uma facilidade para entrar droga nesse país que você nem imagina, né? Então ele erra tratando um cientista e acerta quando deixa o traficante entrar, sabe como é que é? Então é um governo, é um desgoverno. Mas não vou entrar nesse detalhe, não é essa a questão. Mas eu estava ouvindo atentamente, doutor Geraldo, e o senhor faz parte da coordenação do programa Ciência Sem Fronteira. E o senhor faz um diagnóstico de um governo que o senhor participa, né? Um governo, parece até que o senhor está falando de outro governo. Olha, é um governo que está aí. E eu tenho que concordar com o senhor numa coisa. Eu já ouvi aqui depoimentos de jovens que vieram aqui, um falando, mostrando os jovens. Um esteve na NASA. Eu falei, parabéns, legal, e aí? E o povo brasileiro? Alguma coisa importante para a gente? Em termos de a gente mandar agora um homem para a Lua? Zero. Nós temos que ter prioridades. Não dá para mandar 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil sem prioridades para o povo brasileiro. Bota uma coisa, princípio para que a gente possa começar a trabalhar, e o meu relatório será baseado nisso, senador Cristóvão. E pelo que eu tenho ouvido aqui, realmente,
sabe? Investimento alto, prioridade para o povo brasileiro, zero. Nós temos que acabar com esse romantismo. Nós não somos um país que pode ser romântico. Nós temos que ter prioridades. O Adalberto, que é presidente, que é superintendente do INPA, já teve muito tempo trabalhando lá, sabe muito bem. Me conhece, sabe que como governador eu dei todo o apoio ao Fundo de Amparo à Pesquisa no meu estado. Me degladio diariamente com esse governo que não consegue dar um aporte jurídico para o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Então, nós estamos discutindo coisas aqui. Eu, por exemplo, chamei a Samsung, que é coreana, e exigi da Samsung, que os benefícios que ela tem lá dentro, que ela não, para mim, não interessa se vai ter 200, 300 ou 400 milhões de anos de P&D. O que me interessa é qual é o resultado desses 300, 400 milhões. E o resultado é que hoje, dentro da Universidade Estadual do Amazonas, dentro da Universidade Federal do Amazonas, dentro do INPA e dentro de outras instituições, existe trabalho sendo feito com mais de 900 pessoas fazendo pesquisa e desenvolvimento para que a gente possa tirar proveito. Então, olha, eu acho que todo mundo tem o direito de sonhar, mas sonhe com o seu dinheiro, com o seu esforço, não com o dinheiro do povo brasileiro. Então, o cara quer ir para Houston, ver como é que funciona aquilo, ótimo, vá, mas nós não temos outras prioridades aqui. Eu disse outro dia que o senador Cristóvão, e eu acho que, como só tem nós 3 senadores aqui, o que nós estamos recebendo aqui é o seguinte, são diagnóstico. O diagnóstico nós já sabemos mais ou menos, nós queremos soluções para esse diagnóstico. Como é que a gente vai poder voltar? Se eu mostro essa curva aí, 2012, não é só o Brasil que cresceu um pouquinho, não. Os outros países também cresceram. Todos. Todos cresceram. É porque agora não tem jeito. De 6 em 6 meses você tem tecnologia nova. Todo ano vai ter tecnologia nova, não tem jeito. Você não consegue instalar aqui uma empresa de semicondutores no Brasil, num país consumista como o nosso país, uma indústria de semicondutores, porque nós não temos engenheiros. Simples. Então não adianta dizer, olha, vamos instalar aqui, não vai instalar porque não tem recurso humano. Então, gostei da sua posição em relação a trazer. Trazer é mais barato. Traz. É muito mais fácil, muito mais barato nós trazermos 1.000 pessoas para ensinar 10, 20 mil aqui, do que mandar 2.500 para fora e cada um está fazendo aquilo. Ah, o cara passou aqui, vai. Mas o princípio disso tudo, doutor Geraldo, doutor Adalberto, doutora Fernanda, doutor Mariano, o princípio é que o povo brasileiro que está pagando essa conta vai levar. Os interesses pessoais, nossa, eu também tenho meus interesses pessoais, mas do ponto de vista, quando eu puder, eu faço. Quando eu não puder, eu não vou fazer. Eu acho que agora não é esse, nós não estamos nesse joguinho. O senhor falou muito da Coreia. Você pega a Samsung, 20% do PIB da Coreia. Você pega a Hyundai, 60% do PIB da Coreia. Você pega a LG, tudo tecnologia hoje. 99% das televisões brasileiras que são compradas hoje, que está na casa dos senhores, ou é LG ou Samsung, são coreanas. Japoneses não produzem mais tecnologia para televisão, são os coreanos e chineses. E acabou, o americano não produz mais. Então, as grandes indústrias de televisores que nós conhecíamos, a Sharp, a Philips, a Philco, tudo acabou. Ficou os coreanos, baseado nisso que o senhor colocou, que se chama educação. Né? Ver as escolas hoje, eu lhe digo uma coisa. Eu concordo que o futuro a gente vê hoje. Mas só a parede bonita não ensina ninguém, meu amigo. E todos vocês aí que estão sentados nessa mesa, sem exceção, foram para escolas que não se dava livro, não tinha computador, vocês não tinham farda, não tinham nada. E são o que são hoje. O que está faltando no Brasil é disciplina. É isso que os coreanos têm e nós não temos aqui. Disciplina. É que se respeite o professor como professor e se dê dignidade ao professor como professor é. E isso, meu amigo, o ser humano hoje quer que o Estado seja
cara que dê conhecimento para os filhos ainda quer que eduque o filho. Não dá. Quem educa filho é família. E quem dá conhecimento é o Estado. Hoje o papel do professor é dar educação e conhecimento. Não dá. Quem aprende a respeitar os mais velhos é dentro de casa que a gente aprende. Quem aprende as coisas normais do dia a dia, respeito, é dentro de casa com os pais. Hoje se bota uma criança dentro de uma escola, olha, o problema é teu aí, é do governador, é do prefeito, é da presidente, não sei de quem, acabou. E nós temos quantidade. E a quantidade nossa não bate. Então, por isso, Geraldo, eu quero dizer o seguinte, eu esperava um pouco mais do Ciência Sem Fronteira. Sinceramente, que eu esperava um pouco mais mesmo. Eu acho que esse custo-benefício, porque até agora eu não vi os benefícios que trouxeram. Estou querendo ver. Alguém chega aqui comigo concretamente e diz, olha, fulano foi para lá, chegou no Brasil e já ensinou não sei quantas pessoas a isso e hoje nós já estamos produzindo isso. Sabe, essa cadeia, com início, meio e fim. O INPA tem 50 anos pesquisando na Amazônia. O INPA. O INPA. O senhor falou da Embrapa agora? O que seria de nós da Amazônia sem Embrapa? O que seríamos de nós na Amazônia que nós não podemos desmatar para produzir? Nós precisamos de tecnologia, nós precisamos otimizar espaço para poder produzir uma coisa. O que seríamos de nós sem a Embrapa? Estaríamos numa situação muito difícil, que é um órgão que realmente, para nós, nos dá uma sustentação. Se você for dar uma olhada hoje na tecnologia que eles têm para a produção de açaí, que é um produto que é consumido no mundo todo, o açaí é sazonal, agora eles conseguiram que se produzisse mais em tempo menor e mais de uma vez por ano. Trabalho da Embrapa. Se conhecer, você conhece com certeza, qualquer um conhece o trabalho do INPA, que o Adalberto foi superintendente e sabe disso. Então, Geraldo, eu queria fazer um relatório, presidente, para que a gente pudesse pegar diagnóstico e dar sugestões que o governo pudesse atender essas sugestões. É bonito a gente dizer, olha, eu, no primeiro momento, achava que era o maior programa educacional que o Brasil tinha tido, viu? Já até disse isso. Para mim, disse isso para presidente, inclusive. É o maior programa educacional que o Brasil teve. E vejo hoje que eu me enganei um pouco sobre o resultado final desse programa. Sim, mas antes de devolver, eu queria duas coisas. Primeiro, eu ainda acho que é um grande programa, mas muito menos, talvez, do que a gente poderia ter feito. Segundo, eu lembro da sua frase aqui, que quando a presidente Dilma disse que queria colocar uma indústria para fabricar semicondutores, o senhor perguntou... Eu peguei essa sua ideia e, citando o senhor, estou querendo encontrar, não acho aqui o artigo, e eu me perguntei, onde estão esses engenheiros? Sabe onde estão? Na escola primária. É aí que a gente tem que fazer, e está desfazendo. E segundo, finalmente, uma coisa, o senhor falou aí do problema de falar inglês e tudo o que o senhor falou. Eu encontrei os empresários, já faz alguns anos, que desistiram de investir em Alagoas, me contaram. E eu perguntei por quê. E eles disseram, porque não encontraram mão de obra qualificada. Para mim, tudo bem, isso é normal hoje em dia. Eu perguntei, qual é o ramo de vocês? Nós temos criação de cavalos. E eu perguntei, qual é a especialização que vocês não encontraram aqui? Eles disseram que nós precisamos de 10 veterinários, são cavalos de raça, caríssimos. E nós não deixamos na mão de um veterinário que não saiba ler a bula do remédio em inglês. E não conseguimos 10 que falem inglês. Então, nós vamos procurar outro lugar. Nós foram para Santa Catarina. Mas você vê, criação de cavalo, vaqueiro, entre aspas, claro, já não é mais vaqueiro, é veterinário. E veterinário tem que falar inglês. Isso daí é uma tragédia brasileira que nós precisamos resolver. E aonde estão os engenheiros, os veterinários que falam inglês? Na escola primária. Eles estão lá, pequenininhos. E poderão chegar a ser isso, ou, como aqueles meninos nos barcos do Mediterrâneo, vão naufragar no caminho do futuro.
Então, tudo isso é fundamental, mas é a escola de base que vai dar o verdadeiro suporte. E eu tinha visto com muita satisfação aquela inclinação, mas, de fato, os outros também deram inclinações, salvo um que a inclinação foi pequena, o roxo, que é África do Sul. Porque já está ali no patamar. Mas é interessante. Mas, por favor, professor Geraldo. Obrigado, senador. Eu só queria concluir, primeiro dizer o seguinte, eu acho que esse programa é um marco na educação, na ciência e tecnologia brasileira. Eu acho que é um marco. Ele tem defeitos, a gente precisa aperfeiçoar, ele foi feito, digamos, de uma forma muito intensa, ele precisa ser aperfeiçoado, eu acho que esse trabalho da comissão vai ajudar isso futuramente. Eu acho que ele abre a perspectiva não de ter um programa Ciência Sem Fronteira, de ter um processo de internacionalização da educação, da ciência e tecnologia brasileira, de forma generalizada como programa de Estado, programa estratégico de Estado. Eu não acho que buscar resultados imediatos agora pode dar, digamos assim, pode ser uma boa prática no sentido de decidir sobre a continuidade. Sinceramente, senador, não acho que buscar resultados imediatos. Esse programa é um programa que dará respostas de médio e longo prazo, porque nós estamos tratando com jovens. Eu acho que essa componente BJ de pesquisadores visitantes estrangeiros e jovens talentos podem ter resultados imediatos, podem ser vistos, é por isso que eu estou recomendando fortemente que a comissão se volte para esse conjunto. E o senhor observou muito bem, o senhor é muito perspicaz, observou uma coisa que eu olhei para a coisa e não observei, que todos os outros subiram, embora, por exemplo, ali o Chile tenha descido de 2012 para 2013. Mas é verdade. Mas eu acho o seguinte, o Brasil subiu nesse período. Eu não estou dizendo que existe a correlação, vamos verificar. E eu queria dizer o seguinte, realmente o seguinte, eu comecei esse programa na CAPES, desde a sua estruturação. Num certo momento eu me aborreci, fui embora, passei 7 meses vagando pelo mundo, até Santiago Compostela andei a pé para lá, para descansar a cabeça, e voltei, porque eu achei que faltava concluir alguma coisa. Eu estava cansado. Não, o seguinte, eu acho que uma boa avaliação tem que ser ver os atestados médicos que foram dados às duas equipes do CNPq e CAPES durante esse período. Foram muitos, entendeu? E eu voltei porque é o seguinte, eu acho que esse programa é um marco. É um marco. Realmente, eu acho que é um marco tão importante quanto foram tantos outros que foram criados ao longo desses 61 anos. E eu acredito que esse trabalho poderá nos ajudar a fazer correções. Tem distorções, o custo-benefício talvez não tenha sido melhor pela pressa como ele foi feito, mas eu acho que a gente não deveria abandonar essa bandeira. Obrigado a todos pela paciência em me ouvir.